Então, quarto ano, continuando a nossa aula de hoje, História, na página 50, Vivendo na Senzala. Em geral, a senzala eram grandes barracões. A maioria não tinha janela. Quando tinham, eram gradeadas. As senzalas também não possuíam divisão interna nem mobília. O chão era de terra batida. Os escravizados não tinham privacidade e dormiam em esteiras estendidas no chão. Então, o que é privacidade? Privacidade é ter seu quarto separado, com porta, né? Ter banheiro. Eles não tinham. Era só um barracão sem divisões, um barracão onde todo mundo dormia e usava um banheiro, provavelmente pro lado de fora, né, da casa, se tinha banheiro. Ou às vezes tinham que fazer suas necessidades no mato, né? Então, eles não tinham privacidade, não tinham higiene, né? Eles eram precários em todos os setores. Nas refeições, recebiam uma pequena quantidade de farinha de mandioca, milho, feijão e arroz. Algumas vezes, o senhor de engenho permitiu que eles tivessem um dia de folga para cultivar os alimentos que consumiriam. Então, eles passavam a semana trabalhando para o dono do engenho, e o dono do engenho dava um dia para eles ir cuidar das plantações deles. Quer dizer que o dia de folga deles era para eles poder cultivar o que eles iriam consumir, né? Arroz, feijão, mandioca. Quando conseguiam, os escravizados reuniam-se na senzala para conversar, cantar, contar histórias. Desse modo, preservavam suas tradições e criavam laços de solidariedade. Isso também é uma forma de tentar sobreviver à escravidão. Muito bem, nós temos duas imagens aqui na página. Observe que essa imagem aqui, elas têm uma legenda aqui que está dizendo que ela é uma gravura, né? Em algumas fazendas haviam senzalas divididas em pequenos cômodos ou senzalas menores, reservadas para a família, como a da imagem. Então, né, algumas fazendas poderia ter um casebrinho desse, que é onde ali se alojava uma família inteira, né? Mas muitas das vezes era um barracão onde todos ficavam nesse barracão. Então, aqui está uma gravura. Então, isso aqui foi pintado, né? Não é uma foto, é uma pintura, uma gravura. Já a imagem aqui, a imagem B, observe que é uma foto que foi tirada em 2015. É bem recente essa foto. É uma sala no interior do museu, na Casa dos Contos, em Ouro Preto, em Minas Gerais. Ela era uma senzala e foi construída entre 1782 e 1784. Então, tá pedindo atividade, é o seguinte: compare as duas imagens e responda. O local representado na imagem A é parecido com o da imagem B? Explique. A imagem A. Então, as duas imagens retratam uma senzala, né? A imagem A é uma pintura do século XIX, né? Em 1800 e pouco. É uma pintura. E mostra uma área externa da senzala. Mostra o quintal, né? Da senzala. Já a imagem B é uma foto recente, né? De 2015. E mostra o interior dentro, né? Mostra o interior de uma senzala. Atualmente essa senzala está desativada, ela é um museu, né? Ela funciona o Museu Casa dos Contos. É isso que vocês vão responder na atividade 3, beleza? A página 51, a escravidão nas minas. Desde que aqui chegaram, os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. A partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Somente no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro em regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia seguiram para a região das Minas. Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer.
No século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Assim como nos engenhos, os portugueses usaram mão de obra escravas nas minas. Então, em tudo era usado os escravos, tanto no engenho como na procura do minério, né? Nas minas. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então, essa imagem, ela é uma representação de escravizados trabalhando na lavagem de diamantes e ouro em Cerro Frio, hoje município de Cerro, Minas Gerais. É 1821 essa gravura. Então, isso aí é uma gravura, né? Foi pintado de 1821. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Como são as condições de trabalho dos escravizados na imagem? Então, observe que eles trabalham em condições difíceis. Na imagem, eles estão curvados e com os pés e as mãos imersos, né, dentro da água. Geralmente permaneciam horas nessas condições. Agora vocês imaginam isso daí no frio, né? Minas Gerais faz frio. A região São Paulo, Paraná, tudo faz frio. Agora vocês imaginam essa situação desses escravos no frio. Roupa de frio não tinha, né? Só se embrulhavam nesse tecido aí, fazendo esse short, mas os pés eram no chão, dentro da água o dia inteiro, as mãos. Então as condições de trabalho deles eram, né? Foram muitos anos de muita dificuldade. Em sua opinião, por que os escravizados estão sendo vigiados? Observe que tem 2 homens brancos lá vigiando. Por que será? O que vocês acham que pode ser? Né? Porque geralmente eles, se não for vigiado, eles tinham medo dos escravos. Além de fugirem, não trabalhar, né? Ficar parado. Então era isso que eles não queriam. Por isso eles tinham vigias, né? Guardas que tinham que ficar olhando eles o tempo todo e colocando para trabalhar, né? Era uma forma que tinham de coibir, né? De deixar eles com medo, tá? De fugir e também de ficar parado, né? Descansar um pouquinho, não. Eles queriam que os escravos trabalhassem, era mais de 20 horas, né? Começava a trabalhar muito cedo e parava muito tarde. Então, todo o grupo de trabalho de escravo tinha um que vigiava. Tinha uns para estar vigiando. Beleza? Aqui a gente encerra a nossa aula de história de hoje. A página 51, a escravidão nas minas. Desde que aqui chegaram, os portugueses desejavam encontrar ouro e prata. A partir de 1532, diversas expedições partiram de diferentes pontos da colônia à procura desses metais preciosos. Nenhuma delas foi bem sucedida. Somente no final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro em regiões que hoje corresponde a Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com isso, muitas pessoas de diferentes partes da colônia seguiram para a região das Minas. Portugueses também vieram para o Brasil nessa época com o objetivo de enriquecer. No século XVIII, o Brasil tornou-se o principal produtor mundial de ouro. Assim como nos engenhos, os portugueses usaram mão de obra escravas nas minas. Então, em tudo era usado os escravos, tanto no engenho como na procura do minério, né? Nas minas. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Então, essa imagem, ela é uma representação de escravizados trabalhando na lavagem de diamantes e ouro em Cerro Frio, hoje município de Cerro, Minas Gerais. É 1821 essa gravura. Então, isso aí é uma gravura, né? Foi pintado
de 1821. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Como são as condições de trabalho dos escravizados na imagem? Então, observe que eles trabalham em condições difíceis. Na imagem, eles estão curvados e com os pés e as mãos imersos, né, dentro da água. Geralmente permaneciam horas nessas condições. Agora vocês imaginam isso daí no frio, né? Minas Gerais faz frio. A região, São Paulo, Paraná, tudo faz frio. Agora vocês imaginam essa situação desses escravos no frio. Roupa de frio não tinha, né? Só se embrulhavam nesse tecido aí, fazendo esse short. Mas os pés eram no chão, dentro da água o dia inteiro, as mãos. Então as condições de trabalho deles eram, né, foram muitos anos de muita dificuldade. Em sua opinião, por que os escravizados estão sendo vigiados? Observe que tem 2 homens brancos lá vigiando. Por que será? O que vocês acham que pode ser? Né? Porque geralmente eles, se não for vigiado, eles tinham medo dos escravos. Além de fugirem, não trabalhar, né? Ficar parado. Então era isso que eles não queriam. Por isso eles tinham vigias, né? Guardas que tinham que ficar olhando eles o tempo todo e colocando para trabalhar, né? Era uma forma que tinham de coibir, né? De deixar eles com medo, tá? De fugir e também de ficar parado, né? Descansar um pouquinho, não. Eles queriam que os escravos trabalhassem, era mais de 20 horas, né? Começava a trabalhar muito cedo e parava muito tarde. Então, todo o grupo de trabalho de escravo tinha um que vigiava. Tinha uns para estar vigiando. Beleza? Aqui a gente encerra a nossa aula de história de hoje.